Nuestro Deus é um Deus de ordem. Amém? O corpo humano é um organismo vivo, pero necessita uma ordem. Se as coisas não estão em ordem em nós, as glândulas, o que seja, a pituitária, o que seja, a hipófise, que é importantíssima, que é uma glândula chiquitita, e por incrível que pareça, está sentado em uma cilha, na cilita. E essa glândula governa todo nosso sistema imunológico, o que seja, dentro do corpo. Aunque nosso Deus é um Deus de ordem, nosso corpo é um organismo vivo, está barro na ordem, mas por cima de tudo isso, temos um Deus ordenado. Verdade? Nosso Deus, quando nós tomamos a escritura em Gênesis, por exemplo, e que habla que a terra estava caótica e vazia, não foi Deus que criou esse caos? Sim? Aí temos a doutrina do intervalo. Algo engendrou um caos nesta terra. Mas esse não é o tema. Porque Isaías habla, Deus não cria nada em desordem. E aunque debaixo desta ordem, nosso Deus também é um Deus de princípios. Princípios espirituais e princípios também que são de ordem natural. Sim? Aí está a consciência cidadã normal. Uno não necessita ser espiritual para saber que não pode botar um papel no piso. Ou quando vai ao cine, põe o chicle debaixo da cilha. Sim? Aí tu encontra uma quantidade de chicles por debaixo também, sim? Não é assim. Tudo há um princípio, há uma ordem. Há um que seja de ordem espiritual, mas também tem coisas que são que me encanta essa frase em espanhol, de sentido comum. Sentido comum. Em português é bom senso, mas me gusta sentido comum. Por exemplo, quando se trata das escrituras, isso é apenas uma parte introdutória. Quando Moisés levanta o tabernáculo, allá em Éxodo capítulo 20, então, antes de introduzir todo esse mobiliário, os móveis, la mobília, ¿sí? ¿Tem essa palavra? ¿Sí? Os móveis são consagradas de que forma? Há um aceite de unção e cobre tudo, tanto o reposteiro del velo, todo o tabernáculo com aceite de la unção, e aí vem todas as demais peças. Então, quando isso tem que ser introduzido dentro do tabernáculo, el arca, por exemplo, é a primeira que entra dentro do tabernáculo e vai direto para o lugar santo, ou santíssimo. Sim? Santíssimo, lugar santo, átrio exterior. Então, depois que a arca é introduzida, temos a mesa com os panes de la proposição. E essa é a segunda mobiliário que é adentrado dentro, aí a hora no lugar santo. Me hago entender? Aí está el arca, el velo, que separa o lugar santíssimo do lugar santo. Agora se introduz a mesa com os 12 panes de la proposição, verdade? E depois vem o candelero e por último o altar de incenso. Aí está em Éxodo capítulo 20. Por que estou falando isso? Apenas um exemplo de ordem, de princípio. Porque nós temos lá, muitas das vezes, de saltar os princípios, a ordem de Deus, queremos fazer as coisas como bem nos parece, mas a coisa não é assim. Temos que respeitar a ordem de Deus e os princípios. Se saltamos mais adelante, quando temos a experiência dos irmãos em Hechos, do capítulo 2, 42, quando a igreja perseverava em 4 aspectos, que nos pode chamar as 4 colunas principais de la perseverança de uma igreja. Qual é a primeira perseverança que tinham eles? E perseveravam na doutrina apostólica. Segundo, em la comunhão uns com os outros. Terceiro,
en el partimento. Quarto, e em las orações. Mira que coisa tão hermosa que hace o Senhor. Qual é a primeira coisa que adentra dentro do tabernáculo? El arca. Perseverava na doutrina apostólica. O que é a doutrina apostólica? Que representa el arca? Tipologicamente, Cristo. Amém? É isso? Eu queria que vocês conhecem bem esse tema da tipologia. Qual é a segunda coisa que é introduzida? La mesa. E la mesa habla de la comunhão. E a terceira, en el partimento del pan, el candelero, a vida da igreja. Se uma igreja não tem partimento de pão, o que passa com isso? Entre comilhas, estamos fritos. Sim, porque essa é a vida. Isso tem isso não é um símbolo. Isso é muito. O símbolo é a bandeira nacional de Colômbia, de Brasil. Então, isso é algo extremamente de ordem espiritual profunda. Se uno não entende o que é a mesa do Senhor e a responsabilidade que temos delante da mesa, verdade? E aí depois vem e perseverava nas orações, o altar de incenso. Mira como tudo tem uma ordem de Deus. Amém? Quando os reis tinham que tratar a restauração de Israel, Ezequias e Josias, por exemplo, qual é a primeira coisa que eles tratavam? A casa, o templo. Tinha que ser restaurado o templo, sacar a imundícia do templo, porque estavam tudo barra, idolatria, e limpar, assim, uma limpeza dentro do templo, casa. Qual é o segundo ponto que tratavam? Sacerdócio. Agora tem que restaurar o sacerdócio. E aí vai por essa. E terminava o quê? Sacrifícios espirituais. Os sacrifícios. Se não tem casa, não tem sacerdócio. E se não há sacerdócio, não há sacrifícios. Por isso que Pedro é tão hermoso em sua epístola. A qual casa somos nós outros? Casa espiritual. Para exercer um sacerdócio santo. Para que pueda oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesucristo. Essa é uma ordem. Uno não pode oferecer sacrifício espiritual se a casa está em desordem. E tampouco pode servir o Senhor como sacerdote se a casa está em desordem. É um princípio. Há que começar por la casa. Há que começar por nós outros. Amém? Não vai encontrar um manual de como ser santo. As escrituras estão aqui. 10 passos para ser santo. Consagrado a Deus. Isso é algo que é de responsabilidade de cada um de nós outros. E temos que buscar nas escrituras e também aprender a conhecer o Senhor. Amém? Hasta aí bem. Poderia citar uma quantidade de princípios aqui de ordem que não podemos saltar. Temos que respeitar esta ordem. Quando os profetas que Deus levanta para restaurar o templo de Jerusalém, depois de 70 anos que sai Zorobabel, tomaram 20 anos para levantar o templo. Imagínate. Chegaram, quedaram, bueno, estão bem. Os inimigos se levantaram e, não, essa coisa é muito complicada, essa coisa de ser cristiano é muito complicado. Quando eu quero fazer uma coisa, toda uma tempestade se levanta contra mim, pero se eu não hago nada, quedo aqui calhado, bueno, melhor não incomodar tanto Satanás. Então, se entra na comunidade de uno queda cômodo, e nós outros somos tendenciosos a sermos seres cômodos. Imagina-te chegar em Jerusalém e tomar 20 anos para levantar o templo. E o Senhor misericordioso, lleno de amor, usa 2 profetas, Ageu e Zacarias. E Ageu profetiza por 21 dias. E toma o ânimo Zorobabel, juntamente com o sumo sacerdote Josué. Agora sim, vamos construir o templo. 4 anos, terminar o templo. Pero aí temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Sim, Ageu e Zacarias são contemporâneos. Pero Zacarias não. Zacarias se demora um pouco, um espaço de tempo um pouco mais largo. Quando termina o livro de Esther, cronologicamente se toma 20 anos para aparecer o profeta Zacarias. Quando o profeta Zacarias começa a profetizar, em seu 4º capítulo, chega Esdras. 56 anos depois de Zorobabel. Mira todo retraso
que nós hacemos em la obra de Deus. Algo que era para ter hecho allá com Zorobabel. Pero Arreu vai tratar o quê? De la casa, del templo. Que Zacarias vai tratar de quê? Del sacerdócio. E por fim, Malaquias vai tratar o quê? De los sacrifícios. Todo debaixo de uma ordem de Deus e um princípio. Então, com esse ponto, tomemos as escrituras de partida. Amém? Segunda de Crônicas, capítulo 1. Vamos ler esse capítulo aqui, esses versículos, 7 versículos, para poder entender o que vamos ler em 1 de Reis, capítulo 3. Porque Crônicas e Reis são livros. Sim? Crônica trata mais profundamente o contexto espiritual. Aunque Reis também. Pero Reis é mais prático, mais direto. Se tu vai estudar Crônicas, tu vai encontrar mais profundidade. Sim? Às vezes uno encontra detalhes importantíssimos no Evangelho de Lucas, que não vai encontrar em outros evangelhos, verdade? Lucas é mais detalhado. Lucas pune la cosita aqui. Lucas tem entendimento que não é um lago, que não é um mar, é um lago. Já os outros evangelistas, como João, Mateus e Marcos, não têm contexto geográfico. Então, para eles é um mar da Galileia. Pero Lucas sabe que não é um mar, é algo de água dulce, é um lago de água dulce, que tem 23 quilômetros de extensão, por 17 de largo. É dulce, sim? Então é um lago. Pero mira como o Espírito Santo é hermoso. O Espírito Santo não hace caso. Bueno, se vê que é um mar, pero outro vê que é um lago, bueno, pero não interfere em nada, não vai acabar com a palavra, verdade? Isso aí se trata, esse tema está dentro de la inerrância bíblica, que a Bíblia não comete erros. E sim, o Espírito Santo é muito sábio e deixa que os seres humanos ponham seus pensamentos bajo a santidade de Deus, pero de a forma como vê. Amém? São 4 sacerdotes que carregam a arca. O que está aqui, vê esse ângulo. O que está aqui, este. O que está atrás, este. Assim são as coisas. Pero barro uma ordem e um princípio. Então, tomemos agora essa experiência de Salomão. Versículo 1. Sim? Crônicas. Crônica, capítulo 1. Segunda de Crônicas 1. Amém? Foi escrito por Esdras. Primeira e segunda de Crônicas foi Esdras que escreveu. Salmo 119 também foi Esdras. Esse salmo largo, Esdras. Sim? Salomão, filho de Davi, foi afirmado em seu reino. E Jeová, seu Deus, estava com ele. E lo engrandeceu sobremaneira. Aí está sendo engrandecido. Todavia não recebeu sabedoria. Mas está sendo engrandecido. E aqui em Crônica, detalhe, o Senhor estava com ele. Amém? E convocou Salomão a todo Israel, a jefes de milhares e de centenas, a roíces, e a todos os príncipes de todo Israel, jefes de família. Para quê? Mira. E foi Salomão e com ele toda esta assembleia, que foi convocada, a um lugar alto que havia em Gabaão, 8 quilômetros. Aí está o monte de Gabaão, 60 metros sobre o nível do mar. 8 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém é uma escapada, tu tem que subir. Não recordo bem, está bem elevado sobre o nível do mar. Tanto que no inverno, às vezes, pode cair neve em Jerusalém. Aí temos vários montes em Jerusalém, lugares altos, se pode dizer assim, como Gabaão, que é 60 metros. Temos o Monte de Sião. Vou citar apenas 2 montes super importantes. Sião e Moriá. Por que cito esses 2 montes? O que passa em Sião? Que Salomão vai edificar em Sião, que era o desejo grande, já lo tinha, pero agora reedifica, o palácio. Aí quedam os reis.
Os reis quedam no palácio que está sobre o monte de Sião. O templo de onde está? No monte Moriá. Aí onde Abraão teve a visão, onde tinha que sacrificar a Isaac. E aí está essa peleia grande dos muçulmanos com os judeus sobre a pedra del domo de la roca. Sim? É aqui que foi sacrificado. Os muçulmanos dizem que foi Ismael. Que Ismael? Foi Isaac que teria que ser sacrificado e o Senhor poupou Isaac. Poupou Abraão também, verdade? Não encontra um cordeiro? Um cordeiro não foi sacrificado no lugar de Isaac? Quem era aquele cordeiro? Que tipifica aquele cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac? Jesus Cristo. Sim? Como assim? Abraão, eu poupo tu filho, pero meu filho não será poupado um dia. E foi o que passou com o Senhor Jesus. Então, aí tem esses dois montes importantes, onde está o templo, Moriá, onde está o palácio de governo, onde estão os reis, que é o monte de Sião. E agora, Salomão vai para Gabaão a ser um sacrifício. E foi Salomão com toda esta assembleia ao lugar alto que havia em Gabaão. Por quê? Aí um porquê aí. Porque ali estava o tabernáculo de reunião de Deus, que Moisés, servo de Jeová, havia hecho no deserto. Dá para entender aí? Passo a passo? Amém? Que tem em Gabaão, aí está ele. Todavia não tem o templo. Todavia não se construiu o templo. Aliás, em Reis, nós vamos ver isso. Pero Davi, aí um pero. Irmãos, toda vez que vocês lerem as escrituras, ponga atenção no pero. Põe atenção nos peros, ou no mas, sim? Pero Davi havia traído el arca de Deus, porque a mente do escritor está no Espírito de Deus. E tudo que vai escrever aqui é o próprio Espírito que está escrevendo, verdade? Então quem pôs esse pero aqui? Foi Esdras? Foi, ele escreveu o pero. Quem foi que conduziu Esdras a pôr um pero acá? Ele é Espírito Santo. Pero... Aí tu tem que dar uma frenada aqui. Quando vai ler as escrituras, tem um pero aqui, o que passou aqui? Davi havia traído a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que ele lhe havia preparado. Porque ele lhe havia levantado uma tenda em Jerusalém. E aí está a arca ali em Jerusalém. Assim mesmo, o altar de bronze que havia hecho Bezaleel, hijo de Ur, estava ali delante do tabernáculo de Jeová. Não confunda. Onde está a arca? Em Jerusalém. Onde está o tabernáculo? Em Gabá. E mais outra peça, e aí está em Gabaão também, que é o altar de... Para que serviu o altar de bronze? Para ser os sacrifícios. E tipologicamente o altar habla de la cruz. A tipologia do altar de bronze de sacrifício é la cruz. Bueno, tem o tabernáculo, tem o altar de bronze, que estava no tabernáculo de reunião e ofereceu sobre ele, sabe quanto? 1000 holocaustos neste dia. Sabe o que é oferecer 1000 holocaustos? Empieza a contar. Uma ovelhita. Segunda ovelhita, 2, 3, 4 ovelhas, 5 ovelhas, 6, 7, um touro, 10, 11 carneiros, 12. Isso toma 2 minutos? Isso toma o quê? Horas? E muito trabalho. Os sacerdotes como... Sim. Bueno, ofereceu sacrifícios e no versículo 7, e naquela noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pídeme lo que quieres que yo te dê. Agora vamos, Primeira de Reis. A escritura é hermosa, irmão. A Bíblia, a palavra de Deus é algo... O Senhor não deixa nada fora
de su contexto texto. Pero hay que conocer toda a palavra. La suma, mira que escreveu Esdras, no Salmo 119, versículo 160. La suma de su palavra es la verdade. Tu não pode pegar só um pedaço da palavra e querer pôr uma verdade aqui. As doutrinas não se podem construir barro 1 ou 2 ou 3 versículos. As doutrinas têm que ser barro a um conjunto de toda a palavra de Deus. Senão tu vai aparecer umas coisas raras aí, irmão, e que versículo? Pero um versículo? Por exemplo, há um grupo de irmãos, não quero, pero que levantaram uma doutrina de invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus, baseado em um versículo. E construíram uma doutrina que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eles tomaram esse versículo e o põem como algo doutrinário relativo, não é absoluto. Quase lo transforma em absoluto, porque às vezes nós tomamos doutrinas relativas e queremos imponer como absoluta. Isso não é absoluto. Absoluto é um exemplo de doutrina absoluta. A divinidade, a encarnação do verbo, a ressurreição de los muertos. Ora, o que é relativo? O arrebatamento da igreja? Eu creio que é antes. Aleluia. Amém. Eu creio que é na mitad. Não, eu creio que é depois. Amém, irmão. Qual é a verdade da doutrina? Tu tem que estar o quê? Preparado. Se é antes, durante ou depois? A salvação é eterna. Não é eterna? Bueno, aí tem Armínio, tem Calvínio. Deixa eles peleando entre si. São relativos. Agora, nós não podemos abrir mão daquilo que é absoluto. Amém? Então, é a suma de su palavra. É a verdade. Ora, mira como nosso Deus é um Deus tão hermoso. É poético. Sim? Nosso Deus é um Deus poético. O Espírito Santo, poético, é Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém? Isso é algo absoluto? Isso é uma doutrina absoluta? Jesus Cristo é Deus? Isso é absoluto? Isso não é relativo? Tu não pode abrir mão com esse tema. Se alguém diga assim, não, eu não creio que Jesus seja Deus. Como assim? Aí está a perturbação do judaísmo dentro da igreja, sim, dos judaizantes, que terminam, empieza com uma cosita chiquita, Jesus em hebreu, Yoshua HaMashiach. Empieza com isso. Não tem que ser em hebreu. Sabe de onde terminam? Negando a divindade do verbo. Começou com uma zorrita aqui. Pero não é assim. Então, no versículo 2 do capítulo 3 de Reis. 2, para ganharmos tempo aqui. Hasta entonces el pueblo sacrificava em los lugares altos, porque não havia casa edificada ao nome de Jeová hasta aqueles tempos. Porque isso depois foi um problema grave. Mais adelante, por causa de la idolatria, porque aí há uma peleia de Roboão, filho de Salomão, com Jeroboão, e há uma divisão, as 10 tribos do norte quedam com Jeroboão e a tribo de Benjamim e Judá quedam juntas. Sim? Aí queda Davi em Jerusalém e as demais tribos, perdão, Davi não, Roboão e Jeroboão. E onde que hace Jeroboão, isso não foi difícil para mim pronunciar, levanta os lugares altos, os sacrifícios nos lugares altos. Aí depois empieza a idolatria nos lugares altos. Não, o lugar de adoração não é em Jerusalém, o lugar de adoração são nos lugares altos. Aí é o problema da samaritana. Sim? E Jesus termina com tudo. Não é em Jerusalém, nem tampouco de onde vocês pensam que seja. O lugar perfeito de adoração é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Esse é o ponto. E claro, então o Senhor tem que levantar reis para destruir isso. E solamente 2 reis tocaram nos lugares altos. Nenhum de outros reis. A Escritura habla assim, e esse rei, isso que era bueno a los ojos de Deus. E vem o Espírito Santo e põe assim, pero todavia permaneciam nos lugares altos. Ou seja, que a idolatria seguia. Aonde que arreglava a casa, arreglava uma cosita aqui, pero todavia há lugares altos. As coisas têm que ser perfeitas. E o Senhor levanta Ezequias
E Ezequias acaba com os lugares altos. Pero aí um detalhe, Ezequias não tocou nos lugares altos que levantou Salomão. Quando chega Josias, e empieza a destruir os lugares altos. E chega um e falou assim, Josias, todavia ainda permanecem alguns pontos que o rei Salomão levantou. Ou seja, que de uma forma política, nenhum dos outros reis, e mais Ezequias, não quis tocar nos altos de Salomão. Não, pero é Salomão. E Josias, a mim pouco me importa que foi Salomão que levantou. És de Deus? Está bajo a ordem de Deus? És um princípio de Deus? Não. Acaba com tudo. Isso não é de Deus. Salomão levantou altares a los demônios. E há que destruir isso. Sabe que às vezes nós somos muito diplomáticos e políticos com nós mesmos e com outros. Não, isso aqui não, Senhor, todavia, dê esse lugarcito alto aqui. Não, por favor, não lo toque. Há que destruir. Há que poner ao piso. Então, regressando aqui, esse lugar alto, ainda que não tenha o templo, que estava mais cerca de Jerusalém, que se chama Gabaão, 60 metros, não é tão complicado. Se tu vai na reunião à casa da irmã Carmen, allá em Zipaquirá, dá mais ou menos essa altura, até chegar a sua casita. Se tu vai caminhando, aí uma subida. Não é tão dura, onde reúnem os irmãos ali em Zipaquirá. Umas vezes em sua casa, na casa da irmã Carmen. Pero seguimos aqui. Hasta então, sim, o povo sacrificava. Versículo 3. Mas, pero, Salomão amou a Jeová. Algum irmão tem outra versão? Uma versão que era assim, pero o Salomão amava o Senhor. Aqui diz que amou a Jeová. Outra versão diz que Salomão amou, ou seja, Salomão amava o Senhor. Porque aquele era o lugar alto, em Gabaão, andando nos estatutos de seu padre Davi. Aí há um ponto e um na... Essa versão que a Reina Valera aparece solamente. Outra versão vai aparecer, lo que me gusta, pero... O Espírito Santo sempre vai poner peros em nossas vidas, irmãos. Irmão, tu tá pensando que é assim, sim, pero não é bem assim. Tu crê que tem que ser as coisas assim, tu vai, acha assim o Espírito Santo. Pero te vai terminar mal. E vai o pero por aqui, vai, graças a Deus, por el pero. O importante é escutar e poner atenção nel pero. E muitas vezes nós não ponemos atenção nel pero de Deus. No mais de Deus. Pero sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o principal deles, que agora está passando aqui, é Gabaão. No versículo 5, lhe apareceu Jeová a Salomão em Gabaão uma noite em sonhos, e lhe dijo Deus, pide lo que queiras e eu te dei. Mira a diferença de Reis para Crônicas. Em Reis, nós não temos a noção que aí está o tabernáculo e está o altar de sacrifício. Em Crônicas menciona, verdade? Não sabemos que está aí. Vai mencionar que também sacrificou, isso aqui sacrificou 1000. Então, se o Senhor aparece em sonhos para Salomão. Hasta aí dando para entender bem? Porque temos que conhecer Crônicas para entender esse contexto aqui? Porque senão não vamos saber. Bueno, e vai a Gabaão. O que tem lá em Gabaão? O que lhe chama a atenção? Porque lá tem, porque aliás está o tabernáculo. Isso é o tabernáculo de Moisés. Também tem o altar de holocaustos. Não, aliás é o lugar certo de ser sacrifício. Quando Salomão pede a sabedoria, e no versículo 15, desperta, porque muitas das vezes nós temos esse subtítulo aí, em Reis, sabedoria e prosperidade de Salomão, no versículo 16. E pensamos que foi daqui para adelante que começou o ministério de Salomão como um dos homens mais sábios da face da terra. Pero não foi assim.
Aqui ele vai ser esse que passa com as rameiras, se acorda? Que tem o ninho e... Vocês conhecem essa passagem, não vou tocar. E foi brilhante, foi algo sobrenatural, discernimento de Salomão. Mata o ninho, parte por lá metade para ti, metade para lá que era madre, não, deixa-la inteirito, queda ela com ele. Essa é a mãe, essa é a madre. Pero sabe de onde está o princípio da sabedoria de Salomão? No versículo 15. Quando Salomão despertou e viu que era um sonho, que hace Salomão? 8 quilômetros, mais ou menos. E vindo para onde foi? Hermanos, eu penso aqui que Salomão foi de una. Primeira coisa que hace Salomão, para poder cair em... Eu vou poner de meus pensamentos, amém? Eu penso e veio dessa forma. Eu mergulho no texto e acabo... Logro ver todo. Minha mente funciona dessa forma. Então, eu imagino Salomão levanta por la manhã, Senhor falou comigo, me deu sabedoria. E vai, se caminha e mira assim hacia dentro do tabernáculo e... 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Aqui ofereci. ¿Para quê? Pero ele ama o Senhor. Nós amamos o Senhor. Pero isso é suficiente? Será que só amar o Senhor é suficiente? Um hijo pode amar bastante seu padre. Pero o que representa esse amor verdadeiro? Quando ele é um hijo obediente e que conhece a vontade de seu padre. E às vezes nós podemos estar assim, amamos o Senhor, hacemos as coisas na igreja e pensamos que estamos fazendo o melhor para o Senhor, pero há um pero. Gabaão não é um lugar de adoração, Salomão. E mas está faltando algo que é importantíssimo. Porque se tivera em Gabaão, porque não era o lugar, tampouco era o lugar de estar em Gabaão, sabe o que é que não podia estar em Gabaão? El arca. Mira que Davi tinha visão espiritual maior do que seu filho. Ele derrou el arca onde? Em Jerusalém. E aí estava el arca, barro na tendita. E por certo, todas as manhãs, nós não sabemos quanto tempo passou, Salomão passava frente de quê? De arca. E corre Salomão com toda uma comitiva, que creio que não foi uma sola vez, vamos em Gabaão. E vai toda a comitiva adorar a Deus em Gabaão. Há um que ama o Senhor. E quando chega em Gabaão, se dá conta que não é Gabaão, porque recebeu sabedoria. E a sabedoria nós recebemos de quem? Del Espírito Santo de Deus. E também de sua palavra. Aí que conhecer a palavra. Porque el arca tipifica quem? Mais uma vez. Que é el arca? Jesus Cristo. Quando Salomão desperta por la manhã, se apresenta delante de quê? Quando chega a Jerusalém, a primeira coisa, barrou de seu cavalo, sim? E sai correndo e vai assim, irmãos, e se prostra delante del arca. Deus santo. Por certo, chega para um amigo e fala assim, imagina-te 1000 holocaustos. Irmãos, quantas vezes nós hacemos tantas coisas e para Deus não representa nada. Mas tu ama o Senhor, amém, Ele é nosso Padre. Pero, meu filho, não és assim. Há princípios, e o princípio elementar de nossas vidas, que está por cima de todas as coisas, é Jesucristo, nosso Senhor. Nunca vai entender o que é sacrifício e adoração, se primeiro não reconhecer que o palácio, que o governo, que o senhorio de Cristo está em Sião. Se uno não entende quem é Jesus e seu senhorio, nunca vai poder prestar um culto verdadeiro de adoração e sacrifício em Moriá.
Só pode chegar a Moriá se antes primeiro tem que passar por Sião. E em Sião entender o que é o senhorio de Cristo. Porque é muito fácil falar, eu te amo, Senhor. Tu és mi Senhor, pero de verdade és. Sim? Quando as coisas estão muito... Aí, sigue sendo seu Senhor. Porque é muito fácil falar, mi Senhor. Pero de verdade Ele exerce esse senhorio em nossas vidas. De verdade o Senhor tem governado nossas vidas. Porque quando há governo de Cristo em nossas vidas, o altar de sacrifício se hace presente. E tu pode mirar seu templo, e aí a ser a adoração perfeita. Que importa teu tabernáculo e teu altar de incêndio, de holocaustos? Não está a arca? Que importa, temos todas as coisas. Podemos fazer a reunião mais perfeita, o que seja, um culto, pero se não está o Senhor, que passa? Que pensa nós outros? Crees que quando tu passa de la vida para a morte e desperta no paraíso, quem tu pensa que vai buscar primeiro? Su ente querido que faleceu? Um filho que partiu? Onde está meu filho? Crees que vai buscar alguma pessoa assim? No paraíso? Quem vai buscar primeiro? A Jesus. Onde está Jesus? Onde está o Senhor Jesus? Onde está seu trono? Será que pode correr aqui? Quero correr. Onde está o trono do Senhor? Verdade ou mentira? No fundo, aunque somos pecadores, mas por causa do Espírito Santo, qual é o nosso maior anelo? Quando paramos assim, Senhor, de verdade, sem nenhuma hipocrisia, isso é real em nossa vida. Senhor, te quero ver, te quero te servir, quero estar em tua presença. É verdade. Pelo quem hace isso? Sou eu? É o Espírito Santo em mim, que me leva hasta Ele. Porque se fora por nós outros mesmos, ou por mim mesmo, eu ia quedar em Gabaão toda a minha vida lá, servindo o Senhor, crendo que estou sendo bueno. E não é assim. Porque o verdadeiro lugar de adoração é Cristo. Não é Gabaão. É Jerusalém, que é uma figura de Cristo, da igreja em si. Mas se a igreja não está Cristo, sim, que adianta chegar na Nova Jerusalém com todo o esplendor que tem e se não está o Senhor? O Senhor resolveu ir para outro lugar, em outra potestade, em outra dimensão, o que seja, que a nossa mente nem sequer pode imaginar essas coisas. Que importa chegar e encontrar o trono vazio e ser a coisa mais hermosa de todos? Há alguma coisa? Se não está o Senhor? Verdade? Amém? Então, o que hace? É Jerusalém. ¿Se acuerdan de los dois discípulos? Quando vão em caminho de Emaús? 13 quilômetros. Me gustam as distâncias porque não pode medir o tempo. Me gusta o tempo. Me gusta a cronologia. Porque são detalhes importantes. Sim, quer ver um exemplo? Quando Jesus está, antes de falar sobre os dois discípulos, quando Jesus está na orilla no monte, que os discípulos entram num barco e vão atravessar, vem uma tempestade violenta. Diz a palavra que estavam no centro, mais ou menos 9, 10 quilômetros, ali onde estavam, remando. E Jesus viu de largo que estavam barro a uma luta profunda. E vem Jesus caminhando sobre as 8 quilômetros. Se hace em quanto tempo? Vou poner 8. Em 2 minutos? Quanto? 7 se tu, durito, tu caminha 5 quilômetros por hora. Ele gastou mais ou menos 1 hora e meia para chegar. E por quê? Por que tem que demorar tanto tempo, Senhor? Estou aqui na tempestade, por acaso não te dá caso, tu tem poder para transportar até aqui dentro da barca? Verdade? Por que nossas privações, nossas lutas, porque estão debaixo de um princípio e ordem de Deus que tem que tratar com nós outros? As lutas são para tratar nosso caráter. As lutas são para revelar o que somos.
¿Por quê? Porque pensamos que somos muito buenos, pero la lucha vai revelar, as dificuldades vai revelar, Senhor, eu pensava que eu era uma coisa, pero não sou. Dependo de ti. Me ajuda, por favor. E diz a palavra de Deus, porque nosso Deus é um Deus de princípios, que Jesus não queria entrar em la barca. Diz assim, e ele queria passar adelante, depois de 1h30 caminhando. Senhor, essa luta está demorando muito, Senhor, por favor, aparece logo. Já não aguento mais, pero que passa? Qual é a realidade de nossas lutas? Jesus vem caminhando sobre a tormenta, passa o barco bajo na tormenta. O que quer ensinar para eles que estão no barco? Siga-me. Mas, Senhor, siga-me, eu estou com vocês. Eu também estou com vocês na tormenta. Pensa que eu não estou? Eu estou. Pero por causa do temor deles, Marcos é o único que menciona isso. Por causa do temor deles, ele regressou e entrou na barca e aplacou a tempestade. O Senhor sabe nosso limite, sabe nossa condição. A fé de cada um é de um. Eu não posso chegar para minha esposa, mulher, tenha fé, pero tu medida de fé é uma. De sua esposa é outra, ou vice-versa. Eu não posso pôr uma carga sobre sobre meu nível de fé e de conhecimento. Hoje não, isso é muito delicado. E pode que o Senhor venha aí. Hoje é que pensa tu, quem é tu para fazer isso? Cuidado com os pequeninos, não haga isso. Tempo de Deus, tudo é um tempo, verdade? E estão os dois caminhos de Emaús, 14 quilômetros. Quando vão chegando à entrada de sua casa, que fazem ele? Senhor, poxa, entra aqui com nós outros. E o Senhor entra, e quando vai partir o pão, comenta o irmão Delcio Meirelles, que quando o Senhor parte o pão, um irmão de Brasília, me parece muito lindo a expressão que o irmão utiliza, porque eles reconheceram que era o Senhor, verdade? Pero o irmão Delcio põe assim, quando ele hace assim com a mão e dá um pedaço para um, hace assim com o punho. E quando põe o punho de cara para um outro, eles veem os huecos, os estigmas del pulso. É o Senhor. Esse foi o Senhor. E que hacen eles? Porque o lugar deles não é em Emaús. Para onde vão? Para Jerusalém. E te comenta, irmãos, que saíram o quê? Trotando um maratão daqueles e chegaram rapidito a Jerusalém. Porque o lugar de adoração é na frente do Senhor. Assim, delante do Senhor. Esses são princípios que o Senhor estabelece. E Salomão entendeu bem. E se depois, com calma, vocês tomem 2 de Crônicas, capítulo 5, o que vai ser Salomão? Vai ser todo um cortejo santo, santificado, com todo o cuidado do mundo para introduzir a arca dentro do templo. Viste como é importante, irmãos, ainda que amamos o Senhor, entender as coisas de Deus, os princípios de Deus. Amém? O Senhor nos ama, o Senhor é paciente, demasiado. Se passa, o Senhor se passa de sua paciência. Quando se passa de sua paciência, aí aparece a palavra longânimo. Nosso Deus é um Deus longânimo. O que significa isso? Que passou da paciência, como que... Não, minha paciência está aqui, terminou. Minha irmã, na hora tu tem que ser longânimo. Porque quando termina a paciência, entra a longanimidade. E a longanimidade é a paciência estirada. É como tu poner um caute em tu mano e estirar. Minha paciência, minha paciência, minha paciência, minha paciência, a paciência do Senhor. Quando chega aqui, não se rompe, porque nosso Deus é um Deus longânimo. Pero tudo tem seu tempo também, mesmo barra sua longanimidade, nosso Deus é um Deus que nos ama e nos disciplina. Barra sua longanimidade, nos ama e nos disciplina da forma como tem que disciplinar. Porque é uma ordem, é um princípio. Hasta aí estão entendendo bem, irmãos, esses princípios? De como é importante conhecer o Senhor,
sua vontade, porque podemos estar equivocados, fazendo uma quantidade de coisas, mil sacrifícios, muito ativismo. O Senhor não nos chamou para sermos ativistas. Do Greenpeace, salvem as ballenas, salve o mar. Porque se eles conhecessem as Escrituras, uma das taças da ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra, vai acabar com todo o sistema marino. Os oceanos deixarão de existir. Todo ser vivo vai morrer. Delfines, ballenas, pescados, todos os corais, vai acabar tudo. Sabe quando que isso vai reviver de novo? Quando Jesus vem reinar sobre a terra. E vai sair uma água de seu trono, um rio. Aí está na visão de Ezequiel. E esse rio vai barrando. E por onde passa esse rio vai llenando de vida. Isso vai uma explosão de vida. Isso vai ser uma coisa sobrenatural. Se tu põe uma árvore assim, essa árvore vai crescer. Já sai com os frutos. E vai outra, aí vai toda a vegetação explodindo de vida. E esse rio vai barrando. E quando toca o Mar Morto, bum, o Mar Morto já é lleno de vida. Os peixes saltando. E segue, e vai, entra no mar do Mediterrâneo, e bum, tudo que está morto, vida de novo. E saem todas as criaturas de novo. Nosso Deus é um Deus de vida também. Amém? Deu vida a nós outros. E os princípios há que respeitar. Sim? Quanto tempo já foi aí, irmãos? Que hora termina? Só para essa coisa de predicador. Só mais 5 minutos e compartilha 1 hora. Não, tampouco. Quando tomamos o livro de Esdras, eu vou apenas comentar para que ganhamos um pouco de tempo. Porque aqui Salomão, por fim, entende bem a coisa. Estamos entendendo bem a coisa? Que é Jesus Cristo, que governa todas as coisas? Que o Senhor nos livre de estarmos em Gabaão, pensando que estamos fazendo as coisas corretas, que entendemos que é delante dele, Senhor. Por mais que pareça a coisa mais correta, és de Deus? És um princípio do Senhor? Siga uma ordem de Deus? Há que respeitar os princípios. Não podemos saltar os princípios de Deus. Mira o que passa quando chega Zorobabel com Josué na primeira salida, no ano 536. 70 anos se cumpriu, desde a cautividade. Jeremias profetizou 70 semanas, Daniel entendeu que eram 70 anos, e agora chegou o tempo de Zorobabel com o edito do rei Ciro. Ciro, mi pastor, que profetizou. Isaías, 2 séculos antes de nascer Ciro, contam os historiadores que Daniel chegou, mira Ciro, com o rolho do profeta Isaías, mira, Isaías profetizou acerca de ti 2 séculos antes. Mira seu nome aqui. Só existem 2 nomes em toda a escritura que foram profetizados. Ciro, e sabe qual é o outro? Josias. 380 anos foi profetizado, aquela profecia dele, profeta viejo. 380 anos. Depois, então um dia se levantará um rei de nome Josias. E não quer dizer que as escrituras mentem? Que, irmãos, as escrituras são mais do que verdade. Nós outros sequer necessitamos defender a palavra de Deus. A palavra se defende por si sola. É poderosa. E ora chegam eles em Jerusalém 4 meses caminhando. Que fazem? Vai cada um para sua casa e quedam 17 meses quietitos. Os inimigos levantam no capítulo 3 e por causa, aliás está escrito no capítulo 3 de Esdras, versículo 3, por causa do terror que estavam sobre... Às vezes é necessário que o Senhor nos dê uma queimadita. Às vezes é necessário que o Senhor haga isso aqui, em nós outros, Sabe o que diz o profeta? Ustedes, diz para Israel assim, ustedes se parecem com Moabe. Moabe é como uma botelha de vinho que está repousando sobre suas próprias heces.
E não foi decantado. Por isso que o Senhor tem que nos decantar. Passa para um passo, passa para outro e vai decantando o quê? Para que é a decantação? Para que lá imundícia e lá o que é basura, sucio, quede. Nós outros queremos quedar com a basura dentro de nós outros? Quem é que hace essa obra de decantação? Ele é Espírito Santo. Por quê? Porque no momento que vem as lutas e o que tem que vir, o Senhor, Ele hace isso com nós outros. E hace assim, ó. E quando hace assim, toda essa toda essa basura sobe. E tu, oh, Deus Santo. E às vezes salta até uma palavra pesada, sabe? Aquela coisa quando dá uma topada com o dedo, coisa mínima. Ui, aí saiu na quantidade de palavras que não era para sair. Ai, Senhor, tem misericórdia. Agora eu estou como Isaías, lábios impuros. Venga, ponga, queima meus lábios, Senhor. Queima meus lábios com as braças do altar. Saca-me toda essa imundícia. Não sabia que estava tão sucio. Tranquilo. Te vou passar de uma bacia para outra. E tu vai quedar limpito. Com a obra poderosa do Espírito Santo. Porque nosso Deus é um Deus de ordem. Amém? Amém? E às vezes é necessário fazer isso. Sim? Então o que passa? Se levanta as peleias, quedam com medo e que assim, agora sim se acordaram. Vamos, rápido, levanta o altar. Levantar o altar de sacrifício. Ai, que sacrificar? Porque os inimigos estão quase nos comendo vivo aqui. Rápido, Senhor, vai, Senhor, o altar. Sabe o que diz ali em Esdras 3:3? E puseram o altar sobre su sítio. E outra versão, sobre su base, porque nosso Deus é um Deus de princípios. Não se pode construir o altar sobre qualquer lugar. Não se pode fazer as coisas de Deus. Porque a mim me parece bem a ser assim. Também, eu creio que não há nenhum problema. Hoje está sobre a base? Está sobre seu sítio? Esse é o sítio de Deus? O altar tem que estar sobre seu sítio. Não é porque pensa que tem que pôr allá, ou porque a madeira de acácia é a pior madeira que tem que se trabalhar. Imagina ter todos os construtores. Moisés, a madeira de acácia, primeiro, construir el arca. As tábuas do tabernáculo, madeira de acácia. Pero, Moisés, por favor, não tem outra madeira mais fácil? Acácia! Moisés, tu sabe como é trabalhar com acácia? Essa madeira é toda torcida. Você toma dias para distorcer isso, derrar planita e passar uma tábua disso. Porque não usamos então as tamareiras, as palmeiras de dáctiles. Ali é só com uma faquita assim, ó. Assim na plantita, isso. Acácia. Madeira torcida. Acácia. É o que vocês todos são, seres humanos. Madeira torcida de acácia. Pero o Espírito Santo vai derrar essa madeira planeta. Porque Cristo é essa madeira plana, perfeita, que está nel arca. Planita, aí está. Lá, que significa isso? La humanidade. Número 6, pero aí é 7. Aí, porque Cristo é perfeito, 100% homem sem pecado. E sabe o que identifica mais ainda? Porque vem uma cobertura de ouro, cobre a madeira de ouro, la divinidade. 100% homem sem pecado, pero 100% Deus. Amém. Amém. E somos ou não somos essas madeiras de acácia? Aí se põe o altar sobre seu sítio. As coisas de Deus têm que ser em seu sítio. Dá para entender, irmãos, que não podemos servir o Senhor assim, como qualquer forma, como assim hoje? Lamentavelmente, muitos irmãos pensam que não se pode nem tocar em pecado. Essa regeneração de agora, a regeneração Nutella, eu hablo Nutella de los cristianos. Sabe quem entende que é regeneração Nutella? Tudo. Ai não, quem vai falar de cruz não, irmão, por favor, essa coisa é muito pesada. Coisas assim. Ai que tomar a cruz?
e seguir o Senhor. E o caminho do Senhor, tu vai seguindo Ele. Ele vai adelante. Tu vai seguindo. Depois toma 3 meses para levantar poner. 3 meses depois, resolve então poner os alicerces, como seriam os fundamentos do templo. Se acuerdam? Já no final do capítulo 3? E levanta no capítulo 4 uma mano de inimigos e cessa a obra. 20 anos. Princípios. Amém? Amém. E a ordem de Deus. Termino aqui com algo dele princípio do Senhor. Quando Neemias chega, 14 anos depois de Esdras, no capítulo 7 de Esdras, Neemias sai, Esdras sai 56 anos depois de Zorobabel, o templo já está construído, aí está o templo, todavia os muros estão no piso e lleno de escombros. Como podem se mover por tantos anos sobre os escombros? Uno para assim. Quando tu empieza a estudar o livro de Neemias, que Neemias para mim é... De verdade, hermanos, eu me surpreendo com este homem. E Neemias está lá em Susa com Artajerjes, hijo de Vaste, del matrimônio com Assuero. E aí, o que passa contigo, Neemias? Estou triste, sim? Tu conhece tudo. E Neemias sai e vai para Jerusalém. Esdras já chegou com 1.500 sacerdotes. Já se passaram 14 anos. Fora os outros 56 anos, depois da construção do templo. 56 mais 14... 70 anos. Até que chegou Neemias. Ou seja, depois da construção do templo, 56 anos se movendo entre os escombros. Será que ninguém se percebe que, hoje, por que está essas pedras todas aqui? E vai saindo pela pedra assim? Não, solta pela pedra aqui. Não, o importante é que o templo está lá. Vamos adorar o Senhor, mas os escombros quedam. Assim? É assim que funciona o princípio de Deus? Que temos que adorar o Senhor em meio de los escombros? Aí que sacar os escombros. Aí que, primeiramente, os escombros que estão aqui, que tem uma quantidade de escombros, irmãos, que não imaginamos. E quando chega Neemias, tem que levantar o muro. E quando começa a levantar o muro, que aí tem uma quantidade de princípios, e vai restaurar as portas por portas. Sabe quantas portas são? 12 portas. 10 portas aqui afuera e 2 portas adentro. No capítulo 3 de Neemias, as 10 portas vão ser mencionadas. A outra porta que será mencionada é no capítulo 8 de Neemias, versículo 16. E a outra porta, a última porta que é mencionada é no capítulo 12, versículo 39. 8:16, a porta de Efraim. 12:39, a porta del cárcel, de la prisión. E as portas que estão afuera, que estão no capítulo 3? Qual é em uma ordem, e mira que siga a ordem de Deus. Em um sentido anti-horário. Porque aqui está Jerusalém, pero há uma caída. E os muros fazem um movimento assim, um declínio. Tu empieza por aqui, vai barrando, para aqui, vai subindo, até chegar aqui de novo. Qual é a primeira porta que é restaurada? Que empieza a restauração por la porta de las ovejas. Ovejas? Por que a ordem de Deus tem que ser ovejas? Porque no capítulo 2, Neemias barra pela porta del Bade e intenta entrar pela porta de la Fuente. E a porta de la Fuente está tapada de escombros. Não tem nem como passar. Porque a ordem de Deus não tem que sair por vale e tentar passar pela porta de la Fuente. A ordem de Deus empieza por las ovejas. E que habla da porta das ovejas? Para que serve a porta das ovejas? A única porta que não tem porta. Trancas. Trancas, se diz? Cerrojos. Cerrojos, queda aberta 24 horas, porque as ovejas têm que passar por ali 24 horas. As ovejas, antes de passarem por allá, passam por el tanque de Betesda. Se lava as ovejitas, quedam limpias, bonitas, e passam pela porta das ovejas, e para onde vão? Para Cancún?
Sim, Providência, San Andrés. Vão para o altar de sacrifício. ¿Por qué tiene que empezar pela puerta de las ovejas? Porque es cruz. Todo empieza por la cruz. La segunda puerta, puerta del pescado, que es el evangelio de Dios. La vida, conocer las buenas novas, evangelizar também. Terceira puerta, puerta antigua. Eu vou passar rápido porque é muito largo. Que habla a porta antigua? Del fundamento. Os cristianos têm que estar fundamentados, bem fundamentados, porque a porta que vem agora, essa portica, é a porta del valle. E se a casa não está sobre a roca? Se acuerda que o Senhor Jesus habla no Sermão del Monte? Quando termina o sermão, porque ele habla, mira, vou parafrasear, depois de tudo isso que falei para vocês, todo esse sermão que isso, 3 capítulos, 5, 6 e termina no 7. Se vocês não põem em prática isso que falei para vocês, é como aquele... se vocês colocam em prática, é como um homem que constrói sua casa sobre lá e vem toda tempestade e vocês, pá! Não é porque vocês são fortes, porque a roca é forte. Porque é Cristo, nós estamos sobre Cristo, não é por nós outros não somos nada. Pero se nós não estamos sobre a roca, então a porta del valle é importante, antes disso, está bem fundamentado, irmãos. Conhecer a palavra, os fundamentos, os princípios de Deus. Porque quando chega o vale, está bem, vai ter nem momento que o Senhor vai ter que entrar na barca e aplacar a tempestade. Já te foi uma primavera, vai ter que tomar outra primavera de novo. Porque é primavera, verano, outono, inverno. Depois vem primavera de novo. Assim é a vida. Colômbia não tem estações, pero dá para entender. Depois da porta del valle, que vem? La porta de Muladar. Por que porta de Muladar? Porque a porta de Muladar habla do quê? O que passa com a porta de Muladar? Ou porta del esterco? É por onde saca toda a basura. Para que sirve o valle? Senhor, saca toda a basura de mim, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, tenho que passar por el valle de la sombra de la muerte. Pero aunque passe pelo vale, tu estás comigo. Tu vai adelante. Pero saca toda essa basura. A porta de Muladar. Tem que funcionar, tem que sacar isso. E toda essa basura se lança no Vale de Inom, onde queima tudo isso. Dá para entender isso, irmãos, esse princípio maravilhoso de Deus? Eu tenho que saber que sou. Não me conosco. Sabe aquela pessoa que tem mau alento? Se chama halitoses. Só quem sabe que tem mau alento é o que está de frente dele. E quando a esposa ou o marido, geralmente a esposa abre assim, amor, tu tá com um alento de dragão, está malo do estômago. É a pessoa mais íntima. Então, a intimidade, o companheirismo, haga que nós outros podemos falar a verdade. Porque é muito fácil. Habla a verdade. A palavra diz que tem que falar a verdade cada um com su hermano. Não, com su próximo. Tu é próximo do hermano para falar a verdade para ele? Tu tem caminhado com ele quanto tempo? Tu não conhece como é que vai falar a verdade assim de uma hora para outra. Primeiro tem que haver um vínculo de comunhão, de companheirismo entre um e outro. Assim são as parejas. Uma mulher pode falar a verdade para seu marido, porque já estão... E o marido para a mulher, em amor, sim? Então, é o trabalho do Espírito. Quando essa basura vai saindo, qual é a porta que vem? A porta de la fuente. El operar do Espírito Santo de Deus. Aí sim o Espírito Santo pode se mover, porque está lleno de escombros. Aí que sacar os escombros. Os escombros se sacavam e puniam, e de certa forma se levantavam os muros com os escombros que estavam ali. 56 anos. Irmãos, quanto tempo temos que estar parados nele, Senhor? Verdade? Será que o Senhor tem que levantar o Neemias? Não, todos nós outros somos como Neemias. Temos que tomar o espírito de Neemias, homens ou mulheres, e sacar e permitir que o Espírito Santo saque esses escombros. E o Espírito Santo pode se mover, aí vem na porta das águas, que é a água, palavra.
tu vai poder tocar na palavra de Deus, o Espírito vai te ajudar, pero tá dizendo de basura, como é que vai poder? E depois da palavra que vem na porta dos cavalos, que é luta, batalha espiritual. Não conhece a palavra, como vai querer batalhar contra o inimigo? Não está com a unção do Espírito, não tem a basura toda, e não passa pelas provas, não logra passar, porque não quer, não suporta. Como dizem em Brasil, chuta o balde, não sei como tem essa expressão aqui, bota a toalha. Qual é a porta que vem depois dos cavalos? A porta oriental, a porta da Avenida do Senhor. Que cristiano não quer a Avenida do Senhor? Tu está bem aqui nesse mundo? Le encanta? Ui, está bom demais. Ui, me encanta. Ui, a situação está uma maravilha. Ui, Senhor. Não venha. Tu vai dobrar a rodilha, Senhor, por favor, não venha agora não. Ai, me encanta. Está tão buena. Como que um cristiano não vai almejar, não vai desejar a Avenida do Senhor? Está? Mas com o matrimônio tremendo com o mundo. Ama mais o mundo do que a Avenida do Senhor? Não é normal que um cristiano não ame a Avenida do Senhor? Todo dia pela manhã, Senhor Jesus, venga. Maranata, né, o que clama a igreja em Apocalipse. Ora, Senhor Jesus, venga. E quando uno passa pela porta oriental, que vem? A porta do juízo. Isso tudo de fora. Uno tem que ver, o tribunal de Cristo. Porque, irmãos, se temos que ser tratados aqui, que seja a hora em vida. Amém? Amém? Porque depois que barramos a sepultura com todos esses escombros que temos, não podemos, irmãos, com toda essa basura, Senhor, saca essa... Senhor, sei que, vai queimar, dole, Senhor. Senhor, tu me amas, eu não estou solo, limpa-me. Quero ser livre de mim mesmo, porque não conosco a mim mesmo. Ajuda-me, não quero barrar a sepultura com toda essa imundícia, porque lá no tribunal o Senhor vai abrir o livro da vida. Bueno, Celso, está aí. Livro das obras. Tem uma tonelada de escombros aqui, meu amigo. Vai ser complicado reinar, hein? Não sei o que vai fazer aqui. Quando tu entra dentro de Jerusalém, qual é a porta? A porta de Efraim. Efraim significa frutífero. Os frutos. Há que ter frutos. E para terminar, a porta del cárcere, da prisão. Senhor, sou teu escravo. Se nós outros não entendermos o significado do senhorio de Cristo, nunca jamais poderemos avançar na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças, Senhor. Amém? Amém. Oremos, pelo que a palavra tenha livre curso em nossas vidas. Amém? Tomemos a palavra como na realidade, como na verdade. Sim? Não saímos daqui, amanhã é lunes, e como se não passou nada. Não sou eu, não estou falando por mim. Sim? Sim, também tenho que tomar a palavra. Sim, é verdade. Pelo que sejamos conscientes daquilo que escutamos. E valentes. Amém?